Boa tarde. Meu nome é José Góes, eu sou professor no Departamento de Engenharia Civil na Auburn University. A primeira coisa que eu gostaria de fazer é agradecer a iniciativa da Câmara por me convidar, da Assembleia aqui, por me convidar para dar essa palestra. Gostaria muito de agradecer também ao trabalho que o professor Marcato e o professor Paulo têm tido comigo essa semana, dando trabalho para eles aí, nessa vinda, e também fazer o reconhecimento aqui à CAPES, pelo programa CAPES Sprint, que nos trouxe aqui para fazer essa oportunidade. Nós estamos dando um curso na universidade, temos alguns alunos do curso aqui sentados, e pacientemente agradecer a todos aqui pela atenção. Nós vamos aqui falar um pouco, o título da palestra é Manejo de Águas Pluviais e Inovações e Desafios para a cidade de Campo Grande no futuro, né? A gente vem trabalhando, eu venho trabalhando com pesquisa em recursos hídricos tem 25 anos e venho trabalhando na parte de drenagem urbana já tem quase 20 anos. A gente vem estudando essa questão de chuvas intensas, a gente vem estudando essa questão de manejo de sedimentos dentro da área urbana há 10 anos. A gente vem colaborando com várias universidades aqui no Brasil, fora do Brasil, e todas as oportunidades que nós temos de integração, todas as oportunidades que nós temos de intercâmbio, ninguém sai perdendo. É uma oportunidade maravilhosa essa de podermos conversar, de apresentar algumas ideias. E, de novo, agradecer a todos aqui, ao vereador Eduardo Romero por organizar esse evento. Bom, vamos lá, sobre uma apresentação, na verdade, eu gostaria de dividir a palestra em duas partes principais. Primeiro, falando um pouco sobre inovações fora do Brasil e alguns desafios. Basicamente, os temas aqui são conhecidos, né? Não tem nada de novo aqui, mas talvez a diferença seja como que a gente possa abordar a solução desses problemas. E aí a gente vem aqui dividindo um pouco na questão de controle e previsão de cheias, desafios na manutenção da drenagem urbana, como é uma coisa muito importante, nunca para ser esquecida, a minimização de impactos ambientais e algumas oportunidades que talvez a gente vê sejam fáceis, relativamente fáceis de serem implantadas aqui pela cidade. E talvez a cidade de Campo Grande tornar-se um exemplo, uma vitrine para que todas as outras áreas urbanas no Brasil um dia possam ser. Bom, com isso a gente vem a questão da liderança e manejo de águas pluviais, o controle de sedimento em áreas urbanas e talvez algumas novas diretrizes de projeto, melhores, que incorporem mais ideias e mais inovações que já vêm sendo utilizadas com sucesso fora do Brasil. Como eu falei, o problema não é novo. A questão da drenagem urbana, o problema de cheias e qualidades de água pluvial, não é novo, mas é recorrente. Acontece com frequência. E acontece não em Campo Grande, acontece em todo o mundo. É um problema que todos nós que moramos em cidades ao longo do planeta Terra, nós temos esse problema em comum. Recebe a atenção de todos, não só os cidadãos de Campo Grande, recebe a atenção de todos os cidadãos que moram em cidades urbanas, da academia, das autoridades, estão todos focados nesse problema. Então, há interesse em resolvê-lo. Agora, eu acho que uma das coisas mais importantes que você ganha à medida que você vive, à medida que você viaja e observa, é o ganho de perspectiva. As perspectivas na forma de como lidar com esses problemas, aprender com o novo e adotar novas práticas. Veja, a palestra que eu vou apresentar é até difícil para mim, porque eu sou uma pessoa que lido muito com matemática. Não tem nenhuma equação. Tem muitas fotos, tem muitas histórias por trás dessas fotos. E não é porque não tem equação que esse problema não seja um problema técnico. É um problema técnico, mas não apenas técnico, envolve todos os cidadãos. É um problema que é muito complexo, que não é trivial e que exige esforço de todos, como foi colocado aqui, para que isso possa ser resolvido. Todos mesmo. Bom, todo mundo já viu isso, tem vários locais aqui na cidade, no mundo todo mundo conhece a ideia de amortecimento de cheias com detenções.
Não é uma ideia nova. Nos Estados Unidos, a ideia já tem 45 anos que já foi implantada pela primeira vez. 45 anos, já foi quase, bom, um pouco mais novo que eu, mas é uma ideia que já vem sendo implantada, já foi estabelecido, já é uma ideia consolidada, inclusive aqui. Agora, o que a gente pode aprender com outras iniciativas, outras ideias? A gente também tem aqui, mas veja só, isso aqui é uma foto tirada na cidade de Atlanta. É um reservatório, parece que não é, mas é um reservatório de drenagem, de amortecimento de cheias. Mas você faz esse reservatório de usos múltiplos. Você cria aqui um auditório, você cria aqui uma oportunidade para as pessoas sentarem, assistirem um show, assistirem uma palestra. Veja que até os bancos aqui, a maior parte dos bancos é de grama. Para quê? Para que a água infiltre. Não fazer isso de concreto. A gente quer facilitar, a gente quer mudar o paradigma. Nada contra o concreto, é muito útil. Mas como é que a gente pode fazer menos impactante na questão da drenagem pluvial? Veja, é lindo isso aqui. Esses prédios aqui foram construídos depois. Por que foram construídos depois? Porque as pessoas veem o valor que aquilo tem e aumenta o valor do terreno. Isso muda a dinâmica do mercado imobiliário quando a cidade investe na questão da drenagem, faz uma boa drenagem, uma boa política de drenagem, causando impactos como esse. Agora, por exemplo, talvez vocês não tenham visto isso, talvez tenham. Algumas vezes não é possível você fazer a reservação de água para contenção de cheia no nível do terreno, não há terreno disponível. Algumas pessoas executam isso em concreto, custa caro, custa complicado executar isso aqui. Isso aqui é plástico. As pessoas executam, embaixo da fundação do prédio, reservatórios plásticos modulares, compactados. Você executa isso, você cria embaixo desses reservatórios porosidade para que a água entre e infiltre desse reservatório e, ao mesmo tempo, você está amortecendo o pico de cheia. Muda alguma coisa no projeto, no que a gente entende? Não, muda a tecnologia. Então, são coisas que a gente poderia pensar na área urbana, aqui no controle de cheia. Porque, como falei, às vezes não há disponibilidade de você criar isso. Isso é executado em nível de shopping center, isso é executado em nível de pequenos centros comerciais, e até em residências as pessoas criam isso, porque as residências também têm que obedecer a critérios de drenagem, têm que provar que eles cuidam da qualidade da água e o impacto hidrológico é neutro em nível residencial. Uma foto como essa, as pessoas possam... Eu estava até brincando com o Paulo hoje. Pô, por que você está batendo uma foto de uma grama? O que é grama? O que isso tem? Nada demais, né? Na verdade, isso não é uma grama, isso é um canal. Você cria, Vamos fazer o seguinte, vamos abolir o uso de canais de concreto e vamos começar o uso de canais em grama. Por quê? Porque primeiro que você reduz a velocidade da água, reduz a erosão. Segundo que você aumenta a infiltração. Terceiro, que você facilita a água correr da estrada para o canal. Tem tantos ganhos e é capaz de sair mais barato que executar em concreto. Agora, existe manutenção nisso? Existe. Não há uma cultura muito boa de manutenção na engenharia no Brasil. A gente crê muitas vezes que é só construir e acabar, mas não é. Na verdade, a gente tem que cuidar daquilo para que continue funcionando da forma como a gente imagina. Inclusive, isso aqui é tão mais rugoso que concreto que serve também de amortecimento de cheia. Porque o fato da água tentar passar por ali gasta mais tempo, e esse tempo é valioso para evitar um pico de cheia. Em situações muito urbanizadas, onde o problema de cheia é espalhado em diversos cantos da cidade. Olha o tamanho dessa pessoa aqui, olha o tamanho do túnel. Isso é chamado túnel de macrodrenagem. Você pega as regiões que têm problema de cheia crônica numa cidade e une essas regiões com túneis de macrodrenagem. Esse túnel não está apenas transportando água pluvial, ele está aliviando a rede de coleta. Em vez da rede de coleta supitar água e voltar para o terreno, não.
vai para esse túnel. E desse túnel, depois do evento, digamos, catastrófico de cheia passar, você bombeia essa água e leva essa água para algum tipo de tratamento. O simples fato da água ficar parada aqui durante 1 ou 2 dias, até que o bombeamento acabe, você melhora a qualidade da água, porque todos os sedimentos vão sedimentar, e aí fica muito mais fácil você lidar com essa questão ambiental. Então, tem várias formas. Quando a gente olha para a questão de reservatórios superficiais, a gente está muito acostumado com o reservatório tradicional, mas as soluções são amplas, são várias, e tem muito mais coisas que a gente pode adotar, e já foi adotado, testado, aprovado, vetado em vários países. Esse túnel aí, esse túnel acho que na Europa. Outra foto que todo mundo conhece, muito comum, a manutenção da drenagem sofre muitos problemas com a questão de lixo, com a questão de sedimentos. Nós, muitas vezes, só vamos intervir quando a situação, o problema já está implantado e custa muito mais caro você criar soluções para esses problemas, uma vez que eles já estejam implantados. A gente precisa de repensar a questão da manutenção da drenagem com outra foto aqui, por exemplo. Veja, nesse caso aqui, a rede está com metade da capacidade perdida. E quando é 100% da capacidade perdida, que está completamente entupido a rede, como você faz para drenar aquela área? Veja, custam milhões de reais você executar uma rede de drenagem. É uma das infraestruturas mais caras que a cidade tem. E talvez uma das menos cuidadas. Quando você falha a drenagem, tantas pessoas têm prejuízos econômicos que vale a pena você pensar nessa questão de como financiar e como lidar com isso. Agora, como que a gente resolve esse tipo de problema? Claro, existe o problema da educação, existe o problema da questão de como as pessoas podem parar de jogar o lixo fora. Mas existem controles que podem ser feitos na fonte. Parar de tentar controlar o problema de sedimentação de rede na rede, porque quando chegar na rede está caro. Você cria alternativas como essa na Boca de Lobo, particularmente perto de canteiros de obra, onde o sedimento está livre, está solto, e você cria uma barricada que a água passa, mas o sedimento fica. Isso é um controle fácil e barato. Muito mais barato do que você tentar recuperar essa rede mais tarde. Alternativas como essa, onde você abre a grelha e você coleta o lixo nesses cestos. Não existe limpeza regular das ruas. Incorpora isso na limpeza regular das ruas. Que o lixo que esteja levado, que lamentavelmente está nas ruas, mas esse lixo, ao invés de ele bater na rede, esse lixo é parado na Boca de Lobo. Quando você para o lixo na Boca de Lobo, você regularmente limpa isso e você mantém a sua rede funcionando mais tarde. Outras alternativas, veja como essa aqui. Simples, você coloca uma proteção em torno da sua Boca de Lobo, parece com essa aqui, mas essa aqui são sacos separados, isso aqui é um único. O material que entra nisso aí pode ser até grama. Você usa uma lona, você enche aquilo ali de grama, aquilo ali vai filtrar a água, mas o sedimento fica para trás. O importante, no meu ponto de vista, é controlar na fonte, é controlar o sedimento antes que ele se torne um monstro caro e comece a causar problemas na rede real. Alternativas como essa também são válidas. Redes que coletem na macrodrenagem o lixo. Por que a gente se importa com isso? Porque a questão da água pluvial já foi dito tantas vezes, repete-se, a água pluvial não é limpa. A água pluvial tem impactos ambientais graves para o meio ambiente. Agora, a gente tem que controlar isso de alguma forma. Redes que podem funcionar na Boca de Lobo podem também funcionar na questão da macrodrenagem. Agora, você tem que ter a mentalidade da manutenção disso. A gente tem que entender que isso não é uma coisa que você cria e nunca mais volta lá. A gente tem que voltar e melhorar. Como eu falei,
a questão da concepção da água pluvial, às vezes a pessoa olha a água de chuva e pensa, não, está limpo, está perfeito. No momento que aquilo começa a varrer o chão, varrer o piso, a gente vê o problema nos meios ambientes. E é interessante que é o único problema ambiental nos Estados Unidos que continua a crescer. Toda a questão de contaminação de ar, de bacias e tudo mais, o pessoal vai ver, a causa disso é o manejo de águas pluviais urbanas. Então, a batalha não está ganha em nenhum lugar do mundo. Aqui não está ganho, nos Estados Unidos não está ganho, continua sendo uma luta. A gente continua desenvolvendo tecnologias para melhorar essa questão da qualidade da água na drenagem. E é claro, a gente tem que botar uma figura, né, a gente pensa aqui na questão do escoamento da água em telhados, a gente pensa no escoamento da água em áreas permeáveis, mas à medida que está entrando na água permeável, está limpando o fertilizante daquela água. Se tiver algum fertilizante ali, vai sendo carregado pela água pluvial. Se tem algum sedimento aqui, vai sendo carregado. Depois você tem fezes e lixo. A água pluvial também vai limpando fezes e lixos que estão em áreas até chegar no pavimento. Tem óleo motor, tem detritos de carro, tem metais pesados, tem uma variedade enorme de contaminantes que vão chegar. No momento que entra na rede da cidade, a água já está comprometida. Então, isso é uma coisa que tem que ser pensada pelos cidadãos. A gente tem que pensar nisso, no controle na fonte. Porque, de novo, custa caro fazer esse controle por meio apenas na cidade, apenas na rede de drenagem. Bom, isso aqui é um vídeo, né, que vocês devem conhecer bem. Eu não sei se... Dá para clicar aí para fazer esse filme rodar? Veja só. Perdeu uma Hilux, é chato, hein, velho? Isso foi em fevereiro aqui, né? Veja, eu quero... Dá um pause aí. Eu não quero que a gente veja para a questão da cheia. A cheia é óbvio. Eu quero que a gente veja a questão da cor da água. Esse filme tem vários minutos. A cor da água é sempre vermelha. Tá certo? É o que eu estou colocando. Esta água, ela não chegou na rede ainda. É uma água pluvial capturada pela cidade. E esta água já está comprometida, já está suja. Como é que a gente lida com eventos? Não precisa ser um evento tão catastrófico como esse. O evento normal já causa impactos ambientais. Como é que a gente lida? Veja só isso aqui. Como é que a gente lida? Isso aqui é a filosofia do que o americano chama de LID, Low Impact Development. Você tem a drenagem da rua. A drenagem da rua, ela sofre uma dissipação de energia aqui com pedra, entra nesse parque, tem uma outra entrada aqui, desse lado, sofre dissipação de energia, entra nesse parque, pode ser uma horta pública, que as pessoas podem usar aquilo ali, claro, lavando os vegetais com todo cuidado, porque a água pode estar contaminada. Agora, que interessante, vocês vão olhar esse ponto aqui, o que vocês acham que isso aqui é? É a boca de lobo. Só que essa boca de lobo está colocada mais elevada. A água tem que acumular naquele ponto, subir, para que depois ela possa entrar na boca de lobo. Você tem que dar oportunidade da água acumular aqui. Você chama isso de reservatório de contenção de cheia? Não. Isso está colocado ali para melhorar a qualidade da água. E você aproveita... Isso aqui não dá para ver, mas é um terreno pequeno. Não é um terreno grande, não. É um terreno pequeno, onde há uma intervenção, a drenagem vai para aquele local e você dá a oportunidade da drenagem melhorar a questão da qualidade da água através da infiltração aqui. É uma alternativa particularmente muito comum, muito utilizada lá fora. Veja, depois eu vou mostrar uma foto sobre isso aqui. Um pequeno rain garden, um bioswale, também funciona do mesmo jeito. Você cria aberturas na calçada, para que a água saia da calçada e entre, infiltre. Aí você vai pensar, não, você vai virar criatório de mosquito. Não, a superfície é muito porosa, e embaixo da superfície porosa tem engenharia por trás disso. Embaixo da superfície porosa você tem a rede de drenagem e de lá, desse ponto, vai para a coleta de água pluvial. Você tira a água da rua, manda para cá, você tira...
há uma oportunidade para a água ser filtrada. Há uma oportunidade para a água ser infiltrada e filtrada. Depois que você dá essa oportunidade da água pluvial, você coleta e leva embora. Veja, isso não é caro, é uma coisa muito comum. Mudando um pouco, então, a conversa, mudando para a parte número 2, oportunidades. Como que a gente pode pensar que a cidade aqui pode mudar a visão no controle de águas pluviais e tornar-se a vitrine para o Brasil? Veja, o problema aqui é um problema que é visível, mas não é um problema que está incontrolável. É um problema controlável. Como é que a gente pode fazer esse manejo de forma sustentável e que reduza a questão de cheias e melhore a questão ambiental, o impacto ambiental da água pluvial? Eu acredito muito nessa parceria que todos aqui falaram aqui na frente. Durante muito tempo, as universidades no Brasil foram alijadas do processo e não podem ser mais. Eu acho que as universidades aqui têm que buscar parcerias fora, buscar ideias de fora, desenvolver ideias locais e trabalhar a 4 mãos com as autoridades, a 4 mãos com o cidadão, a universidade, projetistas, consultores, autoridades, todos têm que estar focados e trabalhando em um único grupo. Não há separação, não há distinção, estão todos trabalhando como um único grupo. Eu acredito que as soluções para resolver o problema, para mitigar o problema, vão advir dessas integrações. E veja, um problema de drenagem urbana não nasce da noite para o dia. Leva anos, leva décadas às vezes para se criar. As soluções também levam tempos para serem implantadas. Há uma mudança cultural, há uma mudança de projetos, há uma mudança de critérios de projeto, de ideias. Isso leva tempo e por isso é preciso muito perseverança. Bom, vamos falar sobre a questão de oportunidades, a questão de modelagem. Eu mesmo mexo muito com modelagem. Eu trabalho com modelos, eu desenvolvo pesquisa com modelos. Eu acho que é uma solução muito boa, fantástica. Existem aplicativos que podem representar a drenagem de uma cidade inteira, de milhões de pessoas, se for o caso. É possível representar isso em computadores. Antecipar impactos de novos bairros. Vai ser executado um novo bairro? Pergunta que se faz lá fora é, já rodou isso no modelo para ver o que vai acontecer? Já tem uma previsão computacional, uma simulação do que aquilo ali vai implicar para o meio ambiente e para a drenagem existente? Porque quem vai desenvolver aquilo ali vai ter que pensar nesses impactos e vai ter que incorporar isso nos custos. Quando você também está pensando em intervenções de obras, onde essas intervenções são necessárias? Quando a gente vê o problema de inundação, o problema de inundação pode ter diversas causas. A gente viu aqui entupimento de rede, é um problema de manutenção? Será que o problema é incapacidade, não tem bocas de lobo suficiente, elas são subdimensionadas ou não estão colocadas no lugar certo? Como é que a gente descobre isso? Como é que descobre como fazer isso? É com modelagem. Como é que a gente muda a questão da otimização de custos? A gente vai executar obras, essas obras vão custar caro. Como é que a gente faz a gestão desses custos de uma maneira chegar aos mesmos resultados, mas gastando menos recurso? Modelagem é uma forma de chegar lá. A questão de controle de drenagem em áreas privadas. Como é que a gente vai estabelecer critérios objetivos para o proprietário de um terreno fazer a gestão daquela água pluvial, que não custe a ele vamos botar assim, na parte econômica, que impacte a ele demais, mas também que não impacte o cidadão, quem paga o imposto. É um balanço que só pode ser dada essa resposta com um bom serviço de modelagem. Agora, qualquer modelagem vai requerer dados e calibração. O Paulo estava fazendo uma analogia, eu gostei muito do que ele falou, fazer modelagem sem calibração é dar um tiro no escuro. Aí eu fiz uma analogia melhor. Não, é um tiro no escuro seguinte, de escopeta, e nesse escuro aqui está cheio de gente que você ama. É um tiro no escuro desse jeito. Você vai dar um tiro de escopeta e está cheio. Como é que você faz esse tiro sem causar danos? Não pode, é impossível. A gente precisa de dados e precisa de calibração. Veja, vocês que não trabalham com isso aqui é uma modelagem no modelo SWIM.
Esse modelo aqui até não é tão complicado, não. A cidade de Cincinnati, nos Estados Unidos, tem 61 mil trechos modelados na cidade. É um dos modelos melhores. Eles não modelam um evento de chuva, não. Eles modelam 30 anos. Daqui a 30 anos, o que vai acontecer com o plano diretor da cidade? A cidade vai crescer. O que nós temos que fazer com relação à drenagem? 30 anos. A gente tem que parar de modelar um evento de chuva e tem que modelar o ano inteiro, para ver como é que essa chuva está comportando, porque é uma chuva atrás de outra chuva, atrás de outra chuva, o evento sozinho não explica, precisa de vários. Agora, como é que a gente faz isso? Criar esse modelo aqui é relativamente rápido, relativamente fácil. O difícil é a gente ter certeza, por exemplo, que esse perfil de água dentro do conduto está correto. Porque se você errar aqui, essa água vai para a superfície e você vai ter cheias urbanas. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente garante que o modelo é útil? Nenhum modelo é 100% perfeito. O modelo pode ser útil. Agora, ele vai ser útil com isso. Por exemplo, isso aqui é o Wave Sensor. Estava conversando, é o sensor de velocidade. Você aplica esse sensor aqui dentro de uma rede, ele não mede apenas a pressão da água, ele mede a velocidade da água. Nesse ponto aí você mede vazão e pressão naquele ponto, às vezes é um ponto crucial de projeto. Fácil de ser instalado, não necessita obra para ser instalado e te dá toda a informação necessária para caracterizar aquele ponto. Às vezes você não precisa de medir a velocidade, só medir a pressão. Um sensor de nível colocado, espalhado na cidade, você entende o que está acontecendo. Bom, é claro, as coisas nos Estados Unidos são mais baratas em relação a isso. Você compra um sensor de nível nos Estados Unidos esse por $300, $400. Aqui vai custar mais caro, vai. Agora, qual é o custo de não ter essa informação? Aqui, pluviômetros, a cidade já tem vários implantados. Excelente alternativa, excelente primeiro passo. Agora precisa de ser continuado. O esforço precisa de ser continuado. É uma pena aqui que não dá para enxergar claramente, mas aqui existem dois gráficos colocados aqui. Isso aqui são várias horas ao longo de um dia de cheia, onde você vê o resultado da modelagem do sistema Swim e vê o que aconteceu na realidade em campo. Você consegue melhorar muito o resultado do modelo com a calibração do modelo. Lamentavelmente a gente não consegue ver aqui, está um pouco claro. Vamos lá, vamos falar de canteiro de obra. É um ponto que me interessa muito, é um ponto que eu acho, vendo aqui, andando pela cidade, não é só Campo Grande, de novo, o Brasil inteiro, tem muitas coisas que a gente precisa rever nessa questão de manejo de sedimento em canteiro de obra. Não há regulamentação. A água pluvial que cair no canteiro, corre. E corre para onde? Corre para a drenagem. Quem é que vai pagar por isso? É o cidadão. Eu acho que a questão do canteiro de obra, só a construção civil traz mais empregos do que qualquer outra, às vezes, numa região. É uma bênção ter construção civil. Agora, ela tem que ser feita de maneira sustentável. A questão de controle de sedimentos é importante, mas não há nem recomendação, não há técnica. No Brasil não há. A gente precisa de ter um manual técnico. Quem sabe, primeiro, os pioneiros possam ser a cidade aqui, em criar esse manual técnico do controle de sedimentos. Para mim, talvez um ponto urgente a ser abordado. Veja só, não dá para enxergar claramente aqui, mas aqui você tem uma movimentação de terra. A gente chama isso aqui de controle de perímetro. Você coloca uma cerca de geotêxtil, existe uma técnica aqui, não é só você colocar, tem uma técnica para instalar isso direito. Quando a água pluvial chover aqui, e vai chover, isso vai carregar esse sedimento para onde? Vai carregar para cá. A água passa, o sedimento fica, o sedimento não vai para a rede. Isso é um controle de perímetro, não custa quase nada, é super barato de implementar uma coisa como essa. Mas tem que ser colocado em canteiros de obra, em perímetros de canteiro de obra. Outra coisa, na verdade tem um livro sobre isso, a gente não pode colocar tudo aqui, mas, por exemplo, entrada e saída de canteiro de obra, botar pedra. Pedra de mão para quê? Para lavar a roda do caminhão, para limpar a roda do caminhão na hora que ele está saindo, entrando no canteiro, para aquilo ali não sujar a rua. Isso é uma coisa razoavelmente fácil de ser colocada. Isso aqui, a gente pensa muito em bacias de detenção depois que a obra está executada. Isso aqui é uma bacia de detenção de sedimento durante o canteiro de obra.
A drenagem da água pluvial do canteiro inteira tem que ser canalizada para esse ponto, para dar oportunidade do sedimento cair no fundo dessa bacia e só a água, ou minimizar a saída de sedimento do canteiro para fora. Nossa pesquisa, a gente vem trabalhando, criando as melhores bacias de detenção dos Estados Unidos. Olha que interessante, isso lá em Beijing, na China. Alguém sabe o que esse verde aí é? Olha o tamanho, não dá para chegar ao tamanho disso aí. Alguém tem noção do que isso seja? Isso é controle de vento, sedimento carregado por vento. Você joga uma manta e isso é reaproveitável. O cara tem isso no canteiro de obra, usa na outra obra, usa na outra obra. Ele tem um monte de terra. Quando chove, isso vai pela chuva. Quando não chove e fica seco, vai pelo vento. Então o que acontece? Você cobre esses montes de terra solta com manta. Para quê? Para que você não perca esse sedimento do teu canteiro de obra. Isso, francamente, eu não vi nos Estados Unidos, mas lá na China tem. Como é que a gente chega lá? Então veja, a gente falou de algumas tecnologias, algumas estão disponíveis, outras a gente precisa desenvolver, as universidades vêm fazendo a parte delas, a gente vem treinando os estudantes, criando novos cursos, criando nova teoria, preparando novos profissionais, mas a gente precisa de aplicar essas soluções, a gente tem que tirar essas ideias da universidade e jogar essas ideias no mundo real. Algumas dessas ideias vão exigir que a gente tenha mais interação com universidades fora, como Auburn, por exemplo, que a gente torne essas interações comuns. A gente também precisa de ter esse interesse na nossa universidade de chegar nesse gol. Como é que a gente pode melhorar? A questão de melhorias no critério de drenagem, a drenagem executada hoje, como se fazia há décadas, de forma geral, tirando aí a questão da detenção, mas mesmo a detenção tem décadas que é utilizada. Custa caro não atualizar essas tecnologias, então a gente propõe, por que não pensar num novo manual de drenagem? Com novas ideias. Vamos olhar o que está sendo feito lá fora, vamos adaptar o que é realista, que dá para executar aqui no Brasil, em Campo Grande, e criar um manual novo, incorporando esse Low Impact Development, incorporando a questão do controle de sedimentos em canteiros de obra, que isso seja normal, que seja uma prática normal. Veja, eu passei por aqui no domingo, Reviva Campo Grande, excelente alternativa de substituir asfalto por pavimento poroso. Isso facilita a questão de filtração da água, muito boa ideia. Agora, os sedimentos ainda estão soltos. A gente precisa de melhorar a questão do sedimento, porque uma hora, veja, talvez seja a época seca agora, talvez não vai chover, mas em outras condições poderia chover e isso poderia entrar na rede de drenagem. Então, por que no critério de execução de obra já não faz alguma coisa, não diz alguma coisa sobre o controle de sedimento no critério? Veja essa foto aqui, eu achei muito legal isso colocado lá nas avenidas. Mas por que a gente não cria oportunidades da água pluvial entrar nesse canteiro e fazer como se faz lá fora, de forma que a água infiltre, filtre e depois vá para a rede de drenagem? Modificações simples no projeto. Vocês lembram da outra figura? Muito parecida. Só uma pequena modificação de projeto poderia criar essa modificação de paradigma. Como eu falei, a gente vem trabalhando com a FMS, nós na Auburn University temos muito interesse de continuar essa colaboração. A gente vem liderando, tem várias universidades nos Estados Unidos trabalhando com isso, mas a questão de controle de sedimento em canteiros, uma coisa que a nossa universidade é muito forte. A questão de modelagem de drenagem urbana é uma coisa que eu pesquiso e a gente vem sendo muito reconhecido, muito bom nisso. E eu tenho essa relação pessoal com a universidade aqui, de forma que eu acredito que nós possamos e queremos do nosso lado continuar essa colaboração em longo prazo, não agora, nos anos que seguem. Por isso, termino e agradeço a atenção. Obrigado, gente.